Conseguem ver minha tela, né? Sim, professor. Ok. Gente, esse é o nosso último assunto. Depois da aula de hoje, semana que vem eu vou marcar uma aula só para trazer alguns esclarecimentos sobre as avaliações finais e tirar dúvidas de vocês, tá certo? Mas depois da aula de hoje eu vou abrir a última atividade daquela primeira nota de vocês, vou dar um prazo e aí a partir da semana que vem vocês vão ter as duas avaliações para fazer. Primeiro eu vou abrir a prática no Packet Tracer e depois a avaliação final, tá certo? Bom, esse é o último capítulo, gente. Nesse capítulo da parte de construção de uma rede pequena, é feita toda uma contextualização em relação a todo o conteúdo que foi visto, trabalhando com dispositivos, a parte do próprio iOS, protocolos da pilha TCP/IP, comandos que são executados entre os equipamentos intermediários de rede e também a parte de solução de problemas. Ele dá uma pincelada nisso também. Bom, a maior parte das empresas, elas são pequenas, a maior parte dos negócios, eles são pequenos. E aí, um design de rede ele é bastante simplificado. Então tem-se aí uma conexão com a internet por meio de um ANU via fibra ótica que vai ligar alguns switches ou roteador sem fio. Quando tem switch, às vezes pode acontecer de ser apenas uma rede sem fio para aquele escritório ali, é, um ou mais roteadores ou um roteador e vários repetidores. Ah, e aí a presença ou não de um profissional de TI vai depender do quão complexa é a rede dessa empresa. Redes maiores exigem um departamento de TI completo. Redes menores elas podem ser gerenciadas por um técnico só. Ou às vezes o cara é só terceirizado e só vai lá quando dá bronca. Tá? Acontece muito isso também. Tá certo? Bom, tratando agora da seleção dos dispositivos para uma rede pequena. Ah, assim como as redes grandes, redes pequenas também tem que ter um design. E aí a diferença é que elas vão atender os requisitos dos usuários. Redes maiores têm, as empresas vão ter mais setores, vão existir demandas como a parte de QoS para alguns tipos de serviço. E talvez uma rede pequena não tenha essa necessidade. Mas aí um ponto está em comum entre essas redes, é a parte da organização e o planejamento. O planejamento seguro, que garanta todos os requisitos, fatores de custo, opção de implantação, devem receber a sua consideração. A parte de custo é um ponto que os técnicos têm muito trabalho, porque geralmente o chefe ele não quer investir. Não quer investir no equipamento de mais qualidade, não quer sempre tenta baratear aquilo dali, e aí cabe muitas vezes ao profissional de TI de tentar convencê-lo, tá bom? E aí uma das principais e também uma das primeiras considerações em termos de design é a questão dos equipamentos intermediários que vão ser utilizados, certo? Switches, roteadores, um firewall, certo? Lembrando que dispositivos finais são os computadores, são os servidores, smartphone, câmera e os dispositivos intermediários são esses equipamentos de rede que a gente tratou com é, bastante vezes aqui no nosso curso. Bom, e aí os fatores que são considerados na seleção dos dispositivos de rede que você vai utilizar. Eu não estou dizendo, eu vou utilizar a switch ou eu vou utilizar um hub. Não. O fabricante, a marca, a capacidade, quantidade de portas, recursos. E aí a gente está tratando de switches, roteadores e outros dispositivos intermediários. Roteador sem fio, access point, firewall, ok? Custo, velocidade, tipo de portas, interface, a quantidade de portas, se elas vão suportar gigabit ou apenas fast Ethernet, capacidade de expansão para garantir escalabilidade à rede
e serviços e recursos do sistema operacional. E aí eu falo do sistema operacional de rede. Vai garantir QoS, esse dispositivo permite essa parte de QoS, tem um serviço DHCP implantado, certo? Quais são os recursos extras que esses equipamentos vão garantir e quais são, dentre esses recursos extras, quais são os que eu preciso na empresa. Feito isso, pessoal, passa-se para a parte do endereçamento. E aí, quando o técnico de TI, o gerente de TI, vai implementar vai começar a trabalhar na rede, ele vai precisar implementar um esquema de endereçamento IP. E aí, muitas vezes esse esquema ele é organizado de acordo com o tipo de dispositivo. Então, os computadores dos usuários de um tal setor vão ter uma faixa de IP. Computadores dos usuários de outro setor vão ter outra faixa de IP. Servidores periféricos, como impressora, câmera, sei lá, scanner, vão ter outra faixa de IP. E aí, os dispositivos intermediários, eles vão ter outra faixa, certo? Isso garante o quê? Organização, porque se por acaso der problema em algum dispositivo, eu sei em qual faixa ele vai estar, ok? E se você deixar tudo a esmo, você vai ter muito mais trabalho do ponto de organização e do ponto de resolução de problemas. Então, o uso de um esquema de endereçamento IP planejado vai facilitar muito a vida do técnico de tecnologia da informação. Certo? Falando agora um pouco de redundância. Lembrando, pessoal, essa aula aqui ela vai trazer uma contextualização de tudo que foi visto para as práticas dentro de uma rede funcionando numa empresa, uma rede corporativa. Agora, lembrando, quem não é da área, quem ainda vai entrar na área, aqui são conselhos muito interessantes, mas você só vai ter uma aprendizagem real mesmo quando você começar a passar pelas situações, começar a trabalhar. Como todo trabalho, além de todo o treinamento que você tem, você vai aprender na maior intensidade com a experiência. Certo? Gente, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ok. Sim. Falando um pouco de redundância. E aí, para manter um grau de confiabilidade na rede, é necessário redundância em diversas partes. Por exemplo, se por acaso eu tenho um servidor de arquivos local, tá bom? Eu não uso serviço de nuvem e os usuários, os meus funcionários, eles acessam os programas, os arquivos dentro desse servidor. E ocorre uma falha, o servidor para de funcionar. Como é que fica? O trabalho vai parar? Não. Então o ideal é você ter um servidor redundante. O mesmo vale para equipamentos intermediários de rede e links para a internet. Toda vez que a gente vai organizar um evento lá no IFPB, quando eu vou opinar dentro desse contexto de TI e os técnicos, o pessoal de TI do IF, eles sempre estão cientes em relação a isso, que é necessário você ter um link redundante, tá bom? Então, se tem algum evento, além daquele link principal, é ideal ter um link redundante, por quê? Se por acaso aquele link principal falhar, como é que vai acontecer a comunicação? Como é que os participantes vão ser cadastrados? Como é que os palestrantes vão conseguir acessar a internet? Tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente também leva para os campi do Instituto. Não sei nas universidades e faculdades. Algumas faculdades eu sei que implementam. É além do link principal e o link do IFPB é o da RNP, que é o link da Rede Nacional de Pesquisa, que interliga universidades e institutos federais do Brasil todo. Além desse, a gente sempre recomenda ter um link de um provedor local para que, eventualmente, acontece um problema no link da RNP e aí muda-se para esse link redundante aí. Não precisa ter a mesma taxa de transmissão, não precisa ter a mesma largura de banda, mas uma largura que seja aceitável, pelo menos que quebre o galho enquanto o link principal não seja estabelecido, tá bom?
Dentro das situações como profissional da área de tecnologia da informação, um ponto extremamente importante é a questão do gerenciamento de tráfego. E aí tem uma palavra que ela é fundamental, que é QoS, a qualidade de serviço. E aí, como a gente viu agora há pouco, qualidade de serviço é você priorizar tipos de pacotes específicos em relação a outros tipos. E aí o exemplo principal que a gente deu nas aulas anteriores foi a questão do tráfego de voz. E aí você pode considerar vídeo também, porque digamos que você trabalha numa rede de call center, tá bom? E aí circula um monte de informação pela rede do local, dados, câmera de segurança, vídeo de câmera de segurança, mas principalmente a comunicação por voz entre o atendente e o usuário, tá certo? E aí, se por acaso houver uma falha no backup da gravação da câmera de segurança, não tem problema, atrasar um pouco. Ao ocorrer uma demora no envio do e-mail, também não tem problema. Mas se a voz da pessoa começar a atrasar, ficar aquela voz atrasada e dificultar a comunicação, todo aquele processo de comunicação entre o funcionário e o cliente que está ligando, ele não vai funcionar, ok? E aí problemas sérios vão acontecer. Então, o profissional de TI ele deve prezar pelo gerenciamento de tráfego dentro das prioridades da empresa. Se por acaso se a empresa não tem, é, se a empresa não tem atendimento, trabalho com voz, mas ela faz videoconferência frequente e aí você precisa ter prioridade no vídeo também, isso aí tem que ser configurado, tá certo? Se você trabalha numa gráfica e aí você tem que carregar as imagens para a nuvem o mais rápido possível e aí você vai configurar o QoS para que esse tipo de pacote ele tenha prioridade, certo? Falando aqui de aplicações e protocolos. Bom, e aí, como a gente já viu, envolvendo todo o processo de comunicação dentro de uma rede, estão aqueles protocolos da pilha TCP/IP e do modelo OSI, lembrando que o modelo TCP/IP é o que acontece na prática. E aí, depois de configurada a rede, é necessário configurar algumas aplicações e protocolos para que ela funcione. Então, nesse contexto, tem dois programas de software ou processo que vão fornecer acesso à rede. Os aplicativos em si, e aí os programas que vão implementar protocolos da camada de aplicação, como o HTTP, o FTP, o SMTP, que é o de e-mail e DNS, certo? Como um navegador, um FileZilla da vida, um cliente de e-mail. Esses aplicativos vão se comunicar com as camadas inferiores da pilha de protocolo, recebendo e enviando dados pelas redes, e são projetados para realizar tarefas específicas, como no caso do HTTP, navegação na web, envio de e-mail, o SMTP, transferência de arquivos, o FTP, certo? E tem um outro contexto que é o serviço de camada de aplicativo. E aí, no caso, são programas que vão fazer a interface entre aplicativos que não são diretamente compatíveis com a rede e a própria rede. Então, eles vão preparar dados para transferir para a rede, vão traduzir os formatos de dados aplicativos e o protocolo daquela comunicação de rede. Mas eles não são aplicações que vão lidar diretamente com os protocolos que foram citados. Por exemplo, um serviço da camada de aplicativo é o servidor de impressão. Ele vai aceitar solicitações de impressão de programas que vão utilizar um desses protocolos e vai encaminhar para a impressora na rede. E aí, esses dois tipos de programas são essenciais para o funcionamento de maneira eficiente da rede, fornecendo a interface entre os aplicativos locais e toda a infraestrutura de rede, permitindo que tantos usuários e sistemas usem os recursos da rede de uma maneira eficiente, tá bom? E aí trazendo aqui alguns protocolos comuns que são utilizados e que foram vistos ao longo do curso, tá certo?
Para acessar remotamente o switch e o roteador, a gente utiliza Telnet e SSH. E aí, gente, lembrando que na aula passada eu fiquei com a pendência de mostrar a configuração do SSH para vocês. E aí, só lembrando, gente, quando a gente vai configurar um roteador a primeira vez, um roteador ou um switch, a gente vai utilizar o acesso out of band, fora de banda, que é o cabo console. Se por acaso nós quisermos utilizar o acesso por meio de um cabo de rede, que é aquela linha virtual, nós devemos configurar o acesso ou Telnet ou SSH. Lembrando, o Telnet ele não é encriptado, o SSH sim, ele é mais seguro, tá certo? E aí o que a gente vai fazer aqui nesse primeiro caso? Vamos configurar aqui o endereço IP 192.168.10.2. Vamos aqui acessar o terminal. Estamos acessando o roteador sem fio. Se vocês não estiverem conseguindo ver, vocês me avisem, tá bom, gente? Agora vamos configurar o acesso via Telnet. Vou mudar primeiro o nome do roteador, certo? Vamos acessar as linhas virtuais. Lembrando que é possível 15 acessos ao mesmo tempo. E aí, transporte, Telnet. Vamos colocar a senha. Eu vou colocar Cisco. Login. Tá bom? Agora vamos ver se dá certo o acesso. Ah, faltou uma coisa, gente. Faltou eu configurar a interface. Vamos lá de novo. Configure terminal. Interface Gigabit Ethernet 0/0/0. IP address 192.168.10.1. Eu coloquei ali 10.2, aqui vai ser 10.1. E vai ser uma barra 24. No shutdown para ativar a interface. E aí o link já está ativo. Agora a gente pode acessar utilizando o cabo de rede, tá bom? Vamos agora no prompt de comando. Lembrando que eu acessei agora há pouco com o terminal, agora eu vou acessar via prompt de comando. Telnet 192.168.10.1. A senha, acho que eu coloquei Cisco, não foi? Pronto, acessei. Ok? Vamos fazer outro exemplo agora utilizando SSH. Computador, o roteador. Primeiro acesso utilizando o cabo console. Vamos colocar primeiro a senha não, o IP. Eu vou colocar 10.002 agora. E aí eu vou acessar o roteador. Vamos primeiro configurar a interface. Interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Ah, essa aqui é só 0/0. IP address 10.0.0.1. 255.0.0.0. No shutdown. Certo. Vamos fazer a configuração agora. Primeira coisa que a gente tem que fazer é... Vamos mudar o nome do roteador.
primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer um nome de domínio. Ele exige um nome de domínio para associar a chave de segurança a ele. Tá bom? O comando é ip domain name. E aí eu posso colocar o domínio de acordo com o roteador, com a empresa. Eu vou colocar cisco.net. Transporte input SSH. Não é aqui não. Deixa eu ver aqui. Só um instante, viu, gente? É no acesso à linha. Certo. Só voltando aqui. Estabeleci o nome de domínio. Agora eu vou colocar o nome de usuário. Colocar meu nome, Bruno, certo? E agora eu vou gerar a chave. Crypto Key. O comando é Crypto Key Generate RSA. Ele vai pedir o tamanho da chave. 512 é o padrão. De 512 bits. Feito isso, certo? A primeira coisa que eu fiz foi mudar o nome do roteador. Estabeleci o nome de domínio. Criei o username e criei a chave, tá certo? Agora eu vou acessar a linha. Colocar transporte input SSH. Colocar a senha. A senha a gente vai colocar Cisco 123. E login. Ok? Agora a gente vai acessar via cabo de rede. Vamos lá no prompt de comando. E aí o comando é ssh-l. O seu username, no caso foi Bruno, 10.0.0.1. Password Cisco 123. E aí eu consegui acessar, tá certo? Só que a diferença para o Telnet é que esse acesso aqui ele é encriptado. E eu falei para vocês isso, eu mostrei até uma imagenzinha algumas aulas atrás, já tem alguns meses, tá certo? Com relação a isso, ficou alguma dúvida, pessoal? Depois vocês fazem essa prática sozinhos. E acho que na prova do Packet Tracer, ele exige que você configure o SSH também, tá certo? Mas aí voltando à nossa aula. Vocês estão aí, né, gente? Tudo bem? Sim. Sim. Ok. E aí os protocolos HTTP e HTTPS, faltou o S aqui no slide, peço desculpa a vocês, são usados para comunicação web. E aí lembrando que a porta que é utilizada por eles muda HTTP 80 e o HTTPS 443. O SMTP ele é utilizado para mandar e-mail e o POP3 e o IMAP é utilizado para recuperação de e-mails. O FTP e o SFTP e também o TFTP, que é o FTP trivial, que usa o DP, são utilizados para enviar e receber arquivos entre um cliente e um servidor FTP. Um programa que utiliza isso é o FileZilla. O protocolo DHCP ele é usado para atribuição de IP automática, é o que faz o roteador sem fio ser prático da forma que popularizou bastante o acesso à internet. Se não fosse o DHCP, não seria possível a popularização do jeito que está, com cada usuário no seu celular e conseguindo acessar a rede apenas com login e senha. E o serviço DNS vai fazer a tradução de um endereço IP de um nome de domínio para um endereço IP, conforme a gente viu quando nós tratamos da parte de aplicação, tá bom? Lembrando que a gente fez até uma prática no Packet Tracer, onde
um servidor é configurado para fornecer algum desses serviços, tá bom? E aí isso traduz o que está dito na observação, que um mesmo servidor ele pode servir vários, ele pode fornecer vários serviços de rede. Um ponto importante, pessoal, e que está cada vez mais em voga hoje em dia, é a questão da aplicação de voz e vídeo. Então, cada vez mais as empresas estão utilizando VoIP ou telefonia IP, e lembrando que são dois conceitos diferentes. Questão de telefonia tradicional, com a rede dedicada para um ramal, um PABX, está ficando cada vez mais raro, tá certo? E aí, o administrador de rede, ele tem que, dependendo da tecnologia que for utilizada, assegurar que o equipamento adequado for instalado na rede, com a configuração correta, e se por acaso for utilizado o VoIP por meio de aplicativos de software, como o Skype ou o próprio Cisco Webex, ele tem que garantir a prioridade lá no QoS, tá certo? E aí, nesse contexto, o administrador ou o técnico, ele deve considerar alguns pontos nesse contexto de aplicação de voz e vídeos. A infraestrutura, a rede tem capacidade para suportar essas aplicações. E aí tem a diferença entre VoIP e telefonia IP. O VoIP é uma aplicação que vai rodar em software, e o telefone IP ele é um dispositivo de hardware que vai fazer essa conversão automática da voz para dados, certo? Como se fosse um telefone tradicional. Então o usuário não precisa nem ter um telefone, não precisa nem ter um telefone para... Oi, alguém falou? Professor, me tira uma dúvida. Em relação a essa configuração aí, tanto do VoIP, certo? Que o senhor falou agora, quanto... uma dúvida. Quando configura pelo roteador e a empresa que gerencia o roteador troca de roteador, tem que reconfigurar novamente ou fica bagunçado? Você fala em termos de quê? De endereço IP, de Isso. QoS? Hã? Endereço IP. Ó, você vai ter que configurar novamente. E aí o ideal é ter todo o esquema de endereçamento IP, mas o roteador Porque não tem um roteador que é aquele que é para passagem de telefonia e internet, não é isso? tu tá Tem falando algumas do que? empresas Do modem, é? Não. O de hoje não é tudo unificado? Hoje é fibra que o pessoal utiliza. Uma E aí os fibra, é. telefones, eles são mais um equipamento de rede, assim como as câmeras de segurança. Esse cara aqui, ele é plugado por meio de um cabo Ethernet. Certo. E aí Aí quando nesse você... caso, Oi, pode falar. quando há algum problema no roteador, quer vincular também, vai sair de cabo daí também, nesse caso vai ter que refazer a configuração ou permanece que O está? ideal é você não precisar, você tá entendendo? O roteador, quem tem que cuidar da configuração de IP é você. E aí eu recomendo você utilizar um roteador para empresa e aí ligar na entrada WAN para a ONU ou o roteador do provedor para evitar esse tipo de problema. Tá entendendo? Entendi. Nesse caso, quando a gente, na telefonia, quando tem central, bom, quando não tem, como a gente faz? Como assim central? Porque o senhor sabe, né? O senhor já chegou a pegar a configuração quando bota do VoIP, bota fiação, né? Só os dois par no cabo internet. Quando tem uma centralzinha, é bom. Quando tem central, a gente faz individual nesse caso, né? Central, deixa eu só entender o contexto. Central, você tá falando de telefonia tradicional com PABX, é isso? É. E aí, nesse caso aí, são duas infraestruturas separadas. Você tem a rede de dados e você tem a rede de telefonia. E aí tem algumas empresas que ainda utilizam isso aí, não tem problema nenhum. E aí ela não participa da rede IP da empresa, ele é a parte. E aí você tem que configurar na PABX, é isso que eu estava falando. Telefonia analógica, ele vai ter a central própria, a central PABX própria. Telefonia IP não, ela vai lá para o bolo de dados junto com os outros, tá entendendo?
Entendi. E aí, com relação à configuração de IP, é a mesma coisa que vale para outros equipamentos de rede. E aí o ideal é você ter aquele esquema de endereçamento, o ideal é você ter o esquema de endereçamento para específico, aquela faixa exclusiva para os telefones IPs nos setores. E aí, com relação à organização dos IPs, o ideal é que o técnico de TI ele faça isso. O provedor de acesso à internet, ele não deve ter acesso a essa configuração, ele não pode mudar. Ele só vai estar responsável por prover o link. Pronto, eu vou falar por mim, porque teve um serviço que eu peguei desde sábado e domingo, que foi o seguinte, o roteador é da empresa, né? Houve um problema fora, rompeu a fibra fora, o cabo fora da empresa. Certo. A empresa teve que fazer, trocou o roteador da empresa, ou seja, eu tive que fazer tudo de novo, tanto a comunicação de telefonia quanto de dados. Entendi. Mas aí você tinha você tinha salvo a configuração? Foi só que eu salvei. Aí para completar a máquina, o servidor deu bug e morreu. Tem um servidor de backup? Eu tinha o meu backup, né? Quando foi feito o novo servidor, eu peguei e joguei só o arquivo dentro. Essa é a importância, né, do backup, senão você estava até agora resolvendo, configurando o servidor novamente, né? Exatamente. Bom, professor, era só a minha dúvida mesmo. Valeu. Agora a parte de escalabilidade, pessoal. Escalabilidade é sinônimo de crescimento. Então, a empresa começa a crescer, é necessário, quer expandir a quantidade de funcionários, quer expandir a quantidade de serviços, e aí vai para o profissional de TI aquela demanda de escalabilidade. Então, o técnico de TI, antes de escalonar aquela rede, antes de aumentar o tamanho daquela rede, primeiro ele vai pegar as demandas do patrão, tá certo? Ele quer uma nova sala com a parte de telefonia VoIP. Ele quer mais uma sala para outra diretoria, mais um setor de contabilidade, etc. Primeiro, além das demandas do patrão, é necessário ter a documentação da rede anterior, e isso aí sempre tem que ser feito, a topologia física e lógica da rede, e quando ela for atualizada a parte no mundo real, documentar isso aí, atualizar a topologia, ter o inventário dos dispositivos, certo? Switches, roteadores e os próprios dispositivos finais. E aí a parte mais difícil é a questão do orçamento, que aí o patrão geralmente ele vai chorar um pouquinho, e ele vai sempre querer que o técnico de TI faça mais gastando menos. Além disso, é necessário uma análise de tráfego, e aí os protocolos, as aplicações, o que é que está consumindo largura de banda. É necessário aumentar os switches para eu uso esses switches aqui entre andares, fecha Ethernet, mas se eu aumentar a quantidade de serviços, eu vou ter que utilizar gigabit Ethernet, eu vou ter que colocar fibra no lugar disso. Então tudo isso pesa na decisão de escalar aquela rede. Porque você apenas aumentando a quantidade de... Deixa eu só ver aqui quem falou. Pode falar, Thaleson. Sobre essa parte de análise de tráfego, a gente vai conseguir fazer hoje a prática do Wireshark? Não, eu acabei não tendo tempo, mas aí semana que vem a gente faz, tá certo? Eu comecei a fazer, mas aí eu queria colocar mais coisas. Eu até fiz uma prática de acessar um site HTTP sem ser HTTPS, e aí consegui achar no Wireshark o login e a senha. Mas aí eu queria colocar outras práticas, mas aí semana que vem a gente vai ter um pouquinho mais de tempo também, aí a gente faz, tá certo? Certo, professor, perfeito. Então, é necessário que o gerente de TI ou técnico de TI, ele entenda o tráfego da rede e o quão o aumento da rede
vai influenciar nisso aí, tá certo? E aí existem algumas ferramentas que são utilizadas para analisar o fluxo de tráfego de dados. E aí o técnico de TI, ele pode muito bem verificar, por exemplo, se algum funcionário ele está fazendo download, ele está usando ele tá usando a rede da empresa para fazer download. Tá lá um torrent aberto o dia todinho, certo? E aí existem algumas ferramentas que são utilizadas, como o próprio Wireshark. Esse aqui é uma tela de interface do Zabbix. E aí o Zabbix ele é bem completo, permitindo que você tenha acesso não só à sua rede local, mas também a outros pontos remotos da sua empresa, etc. E aí um ponto importante que eu falei agora há pouco é com relação aos funcionários da empresa. Acontece muitas vezes, eu já soube de casos, por exemplo, que o funcionário ele estava acessando sites impróprios no computador da empresa. E aí o funcionário da tecnologia, o técnico de TI ia lá, descobria qual foi o site, estava o login lá da pessoa e a pessoa era demitida. Então é necessário por parte da empresa tomar cuidado com relação ao comportamento dos funcionários. O ideal é que sites que não fazem parte lá do dia a dia da empresa eles sejam bloqueados, assim como diferentes tipos de serviços. Mas aí no caso de alguma infração, no caso de algum comportamento suspeito, pode falar, Clenilson. Professor, nesse caso, a configuração também tu pode determinar, né? O que pode ser acessado No também. próprio servidor, no próprio firewall, você pode barrar os sites. Então, talvez esse tipo de coisa, não é isso? Nas escolas, hoje em dia, lá no IFB, por exemplo, para os alunos, é barrado o chat GPT. Ok. E aí já trabalhei em alguns IFs que o pessoal barrava YouTube, barrava rede social, tá bom? E aí tem como ser feito isso aí. O firewall ele pode bloquear as portas, certo? Ele pode especificar os tipos de pacotes que podem ser bloqueados, mas ele também pode bloquear as URLs. E aí se o cara quiser burlar isso, ele vai ter que usar um proxy, enfim. Mas aí o proxy vai estar lá no histórico, tá bom? E aí, além do uso da rede, você pode observar no próprio computador, e aí tem um gerenciador de tarefas do Windows que permite você ter acesso aos processos que estão sendo utilizados, uso da CPU, uso da memória RAM, uso da unidade de disco. E aí deixa eu só colocar aqui para vocês. E aí, pessoal, também é possível guardar em log esses processos aqui, a quantidade de uso, um histórico de uso dos recursos do computador, dos processos que foram abertos. Tá certo? O uso da rede também. E aí, por meio disso, o técnico de TI ele pode verificar algum comportamento suspeito por parte de algum funcionário. Certo, gente? Agora vamos para a parte de conectividade, problemas de conectividade. E aí a gente viu que para testar a conectividade é utilizado uma ferramenta lá do protocolo ICMP, que é o ping, além do traceroute. E é enviado um ping por meio do comando echo request. E aí, se por acaso a solicitação ela for efetuada com sucesso, houver resposta, vai ocorrer a resposta de ping echo reply. E esses tipos aí, o 8 e o 0, é porque existe um código para os vários tipos de ping que existem. Por exemplo, o ICMP Type, acho que é o 2, é o Host Unreachable, quando o usuário não, quando o destinatário ele está ausente.
E aí o ping ele pode ser utilizado tanto no computador do usuário, certo? No caso do Windows, quando a gente manda um ping, ele manda 4 mensagens de eco e CMP, mas essa mensagem ela também pode, o comando do ping ele também pode ocorrer por parte de um roteador. Deixa eu só abrir aqui. Esse cenário aqui do que a gente viu nas aulas anteriores, utilizando subrede VLSM, certo? Ele envolve alguns roteadores e aí eu posso fazer um teste de ping desse roteador para essa máquina aqui. Essa máquina aqui ela está com IP 10.0099. Eu vou clicar aqui na interface, tá certo? E aí vocês podem observar que ele manda 5 pings. E aí vocês vão ver aqui que aparecem dois pontos e 3 interrogações. E aí tem aqui a tradução, ó. O ponto de exclamação indica o recebimento bem sucedido. Já o ponto quer dizer que o tempo expirou, tá bom? Então dessas 5 mensagens de eco que foram enviadas do roteador para aquele computador ali, 3 tiveram sucesso e 2 não, ok? Aqui 60%. Ok? Uma curiosidade é que o Cisco iOS ele permite um ping estendido. E aí, a partir dele, você tem como, por exemplo, dizer quem é o IP de origem, e se você não colocar nada, ele vai assumir que é o roteador. Se você vai repetir esse ping, ou você pode aumentar ou diminuir o datagrama da mensagem de eco. Você também pode só, você também pode escolher se por acaso esse ping ele vai se estender além dessa repetição aqui, se por acaso ele vai se estender por mais tempo, de maneira contínua até você interrompê-lo, entre outros parâmetros aqui que você pode configurar. Deixa eu só fazer ele aqui 10.0098. Se a gente apenas digitar ping, mas como ele está no modo normal, ele não vai funcionar. O modo normal só permite mandar o ping para direto para a estação. Certo? E aí tem as escolhas que a gente tá. Qual é o IP de alvo? 10.0098. Eita, digitei errado, ó. Vamos de novo. 10.0.0.98. Sei lá, 10. Agora ele vai mandar 10 mensagens de eco, como eu especifiquei aqui, tá bom? Esse mesmo comando mais completo, ele também tem no traceroute. E aí lembrando que o traceroute ele vai vai mostrar o trajeto de uma origem para um destino, listando todos os roteadores que fazem parte desse trajeto. E aí, por exemplo, se a gente for fazer um comando de traceroute aqui desse computador para esse computador destinatário aqui, o 10.0099, lembrando que o comando no Windows é o trace-rt. E aí ele vai listar os roteadores que estão no meio do caminho. 10.001 quem é? É esse cara aqui.
É a interface Gigabit Ethernet 000. Quem é 10.0066? É esse cara aqui. É a entrada dele. Certo? E 10.0099 é o computador destinatário. Vamos simular aqui, ó. A saída da rede foi bloqueada. Ok? Está cortado aqui. Vamos tentar o ping novamente, ver o que acontece. Olha só, ele entrou nesse roteador aqui. E aí vocês vão observar que a mensagem parou nele. Então a gente sabe que nesse roteador ele vai ter um problema. Tá certo? A gente pode executar também o comando do traceroute no próprio roteador. E aí não é traceRT, é traceroute mesmo. Modo exec privilegiado. 10.0099. E aí, como ele já está do lado, ele já foi mostrando 10.0066. Certo? E não passou dele por quê? Porque o acesso está bloqueado. Vamos restabelecer o acesso? Vamos lá. Ah, e está estabelecendo a conexão ainda. Deixa eu... Pronto, no final deu certo. Vamos tentar de novo agora? Vai ser mais rápido. Tá ok? Ele também tem o comando traceroute estendido, onde você pode mudar as configurações. Mas isso aqui é no roteador, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Senão a gente segue, tá bom? Ok, essa parte aqui do traceroute do ping estendido foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, e aí um outro conceito é a questão de linha de base da rede. E aí entra no contexto de monitoramento e troubleshooting, o estabelecimento de uma linha de base da rede. E aí qual é o método para início de uma linha de base? E aí você vai criar uma base mesmo com pings, com resultado de traceroute em um arquivo de texto, certo? Para futuramente você comparar. Eu tenho um link que está instável. E aí você pode configurar o equipamento para criar um log. E aí, se você tiver habilidade de programação, pode criar um script para pegar esses dados, essas informações. E aí, se houver instabilidade se houver instabilidade numa determinada data, por algum determinado motivo, você pode, por meio dessa linha de base, comparar os resultados e verificar que tem um problema e aí a partir daí tentar investigar. Ok? Continuando aqui, alguns comandos que são utilizados primeiramente no Windows para a gente conseguir verificar algumas configurações de rede. E aí eu acho que esse comando ele é bastante conhecido por vocês, que é o comando ipconfig. Então, se por acaso vocês irem no prompt de comando
e digitarem ipconfig, vocês vão ter acesso a algumas configurações de rede do computador, certo? No caso aqui do meu computador, ele não está conectado por meio do cabo de rede, ele está conectado por meio de um acesso sem fio, que está aqui. E o Bluetooth dele está desconectado. Se vocês colocarem aqui ipconfig/all, vocês vão ter acesso a uma configuração mais completa, mostrando inclusive o endereço físico das interfaces de rede do computador. Certo? Aqui tem algumas interfaces virtuais. Aqui a rede sem fio. O DHCP, o endereço IPv6. O endereço IPv6 de link local. O meu endereço IPv4. A máscara de subrede. Quando a conexão foi obtida, quando ela vai expirar. O gateway. Certo? Servidor DHCP que está sendo utilizado. No caso, o servidor DHCP está sendo o meu próprio roteador. E o servidor DNS, que provavelmente é aqui uma lista dos provedores, da BrisaNet, e também está sendo listado aqui o servidor DNS público da Google. Ok, pessoal? E aí também tem as configurações, caso você seja um cliente DHCP, e aí tem um comando ipconfig/release, ipconfig/renew. A mesma coisa, você pode verificar todo o seu cache DNS por meio do comando ipconfig/displaydns. Vou testar esse aqui. ipconfig. Ok. Vocês podem observar. Aí tem aqueles registros que a gente tinha visto, o CNAME, o 4A, o MSX para e-mail, que vai diferenciar os diferentes tipos de registro DNS, que vai direcionar para aquele serviço DNS específico do site que a gente está querendo acessar, tá bom? No Linux, pessoal, o comando é diferente, o comando é ifconfig. Certo? Aqui no MacBook, que também uso o comando ifconfig, mas confesso que nunca mexi, que eu nunca tive Mac. Só configurei rede no Windows e um pouco no Linux. Ok? Tratando um pouco do comando ARP. Pessoal, peço um pouco de desculpa em relação ao tempo. A gente vai acabar passando um pouco hoje. Mas aí peço a colaboração de vocês, tá bom? A gente vai chegar lá perto das 9 horas. Tranquilo. Quem for de João Pessoa e for para as Muriçocas, eu peço paciência, tá bom? Depois que terminar a aula, vocês podem ir. E aí, lembrando, pessoal, que o protocolo ARP, ele vai fazer a associação do MAC address ao endereço IP. E aí a gente também viu que existe um cache ARP, tá certo? Que vai sendo preenchido, inclusive no próprio computador do usuário, facilitando a consulta para ele não precisar solicitar lá ao switch. E aí tem um comando que ele mostra aqui, se você quiser deletar o cache ARP do seu computador. E aí eu fiz. Lembrando que no Windows você tem que estar como administrador, certo? Se você quiser fazer qualquer coisa no prompt de comando como administrador, você tem que, no CMD, você clica com o botão direito aqui e executar como administrador.
Então tá aqui o cache ARP do meu, que estava no meu computador. Vocês podem observar aí alguns que são estáticos, que são de DHCP, DHCP não, perdão, Broadcast e Multicast. E aqui do lado direito, depois que eu fiz que eu deletei o cache. Tá bom? Tem alguns comandos do Cisco iOS que a gente tratou ao longo do curso, certo? E aí ele faz um resumo aqui. Vamos ver alguns aqui, pessoal. Show Running Config. Vocês devem estar lembrados que ele vai mostrar a configuração atual do dispositivo de rede. E aí, se por acaso você não encriptou as senhas, ele vai mostrar as senhas em texto pleno, certo? Então, e aí você tem que utilizar o comando para encriptar as senhas. Vai listar também as interfaces. E aí, para você encriptar, você usa aquele comando Service Password Encryption. Uma observação. Para a gente salvar a configuração do running config no dispositivo de rede, nós temos que usar aquele comando copy running config startup config. Startup config é a configuração de inicialização, é a configuração que o dispositivo de rede vai ter quando ele for inicializado. E aí você vai fazendo as modificações, né? Vai configurando o acesso virtual, a linha de console, você vai configurando também o banner, as interfaces, e aí para salvar, para aquela configuração que você fez passar para a memória flash do roteador do switch, você tem que usar esse comando, tá bom? E aí outros comandos que a gente pode utilizar aqui, Show IP interface, Show IP interface brief, que ele vai mostrar mais resumindo. Ele vai mostrar as conexões que estão ativas. Show interfaces, certo? Ele vai mostrar todas as interfaces do dispositivo, certo? Só que com até aquelas que não estão ativas e com informação mais completa. Pode falar, Clenilson. Professor, o comando ipconfig renew all, na verdade ele serve para quê? Para fazer a renovação dos IP? Exatamente. Você utilizou esse comando aonde? Na empresa foi? Depois na empresa, isso. Qual foi o contexto? Porque só a máquina que estava pegando na rede, no cabo internet, que estava usando a rede 2. Estava na rede normal, entendeu? De repente mudou a rede 2, não sei o que foi. Aí para voltar ao normal, eu dei esse comando, aí voltou toda a rede normal que estava. Com os respectivos IPs renovados, não foi? Exatamente. É uma das soluções que você usa se der uma bronca dessa também. A Show Version. Vai mostrar a versão do iOS. Ok, vamos seguir aqui. Tem esse comando aqui, o Show CDP Neighbors, que ele vai mostrar. E CDP significa Cisco Discovery Protocol. Que ele vai mostrar os vizinhos daquele dispositivo de rede. Quem são os vizinhos do roteador? Quem são os vizinhos desse roteador que eu estou acessando? É o switch e esse roteador aqui. E aí vai mostrar as interfaces que estão conectadas, capacidade S de switching e R de routing. E aqui a plataforma
certo? E identificação da porta, tá bom? Esse hold time é um tempo de resposta, é um parâmetro específico que eu confesso que eu não estou muito recordado, não. Se a gente fizer essa mesma coisa aqui nesse outro roteador, enable, conf terminal, show cdp neighbors. É no modo exec privilegiado. Ok? Ele vai listar o roteador e o switch que estão que são vizinhos dele. O show IP interface brief que eu mostrei para vocês, ele vai listar as interfaces. E agora falando um pouco da parte de resolução de problema, de troubleshooting. E aí, como eu falei para vocês, pessoal, todas essas dicas já são bastante úteis, mas vocês só vão ter conhecimento de verdade, vão ter prática de verdade quando vocês estiverem pegando a mão na massa. Foi o caso de Clenilson aí. Conforme vai chegando a demanda, conforme vai aparecendo os problemas, e aí se você não souber, você apela para algum colega ou seu superior e aí você vai aprendendo. Mas existem algumas etapas que que você deve fazer para sistematizar a solução dos problemas. E aí identificação do problema. Já aconteceu esse problema? Qual foi a solução? Estabelecer uma teoria de causas prováveis. O que foi que aconteceu aí? É, tá, tá, tá acontecendo de um determinado período do dia, a largura de banda a banda da empresa, ela tá dentro de um determinado setor, está acontecendo um uso muito grande da largura de banda da empresa. O recurso da banda está sendo utilizado, o recurso de internet está sendo muito utilizado. O que é que pode estar acontecendo? Testar a teoria para determinar a causa. E aí, o que é que pode estar acontecendo nesse caso? Um funcionário que toda vez que ele que ele vai trabalhar, acontece isso. E aí você tem que tomar muito cuidado antes de acusar, você tem que investigar bem. E aí isso vale para outras coisas também, tá bom? Depois disso, estabelecer um plano de ação, tentar implementar uma solução. E aí, após a solução, deu certo? Deu, beleza. O que é que eu posso fazer como medida preventiva para evitar que isso aconteça novamente? Um exemplo que eu dei, se o cara for demitido porque ele acessava site tal para baixar alguma coisa, bloqueia o site, tá bom? E aí, por fim, documentar as descobertas, ações e os resultados obtidos. E aí esse é um ponto muito importante. Documentação, deixar a rede toda documentada. Se você pega uma rede, isso aconteceu com um caso de um amigo meu que ele foi trabalhar num órgão do governo e o TI anterior, ele era muito desenrolado, só que ele não documentava nada. O cara vivia à base de café, era bem elétrico, é, é, resolvia os problemas, só que totalmente desorganizado. Quando esse cara saiu, esse meu amigo assumiu, ele passou mais de mês documentando lá, descobrindo as coisas, até a parte física, onde é que um cabo terminava, em qual patch panel, em qual rack, enfim, teve muito trabalho. Então, é muito importante que o gerente de TI, o técnico de TI, ele seja organizado, certo? E ele sempre faça os logs e documente tudo, tá certo? E aí, com relação à resolução ou escalonamento daquele problema. E aí, escalonamento quer dizer em termos de hierarquia. A... Muitas vezes vocês podem encontrar algum problema que vocês não vão conseguir resolver ou vocês não têm permissão para resolver. E aí
é interessante que a empresa tem uma política clara para quando um técnico ele deve escalar aquele problema. Se ele deve levar para o superior ou vai ter que vir alguém de fora, etc. Uma outra, um outro ponto interessante com relação à parte de troubleshooting ou resolução de problemas, como vocês queiram falar, é o comando debug, certo? Modo debug, quem trabalha com programação já deve ter ouvido falar nesse termo, é um modo que ele vai ficar monitorando os recursos da rede para buscar a solução para um determinado problema específico. E aí tem o comando debug que você usa no modo exec privilegiado e o comando undebug para você encerrá-lo. E aí eu mostrei aqui um pequeno exemplo para vocês, onde tem um roteador, uma origem e o destino, certo? E aí digamos que está ocorrendo instabilidade nesse link entre esses dois computadores. E aí o IP de origem é 192.168.220 e o IP de destino é 192.168.110. E aí você entra no modo debug, tá certo? E aí manda um ping de um computador para o outro e aí ele vai ficar dentro desse modo debug listando lá o tempo e enviando o ping para o destinatário. E aí digamos que, sei lá, 1 hora da tarde a conexão encerra, certo? E aí você não sabia a hora que isso acontecia. Aí você no outro dia bota no modo debug novamente. Aí acontece a mesma coisa. E aí você descobre que numa das salas onde está terminado um cabo, um faxineiro, ou alguém um faxineiro, ele, na hora de limpar, ele sempre acaba esbarrando no cabo e derrubando esse cabo, tá bom? E aí, a partir do debug, você descobriu a hora que acontecia, descobriu o horário que o funcionário ia lá e aí conseguiu solucionar o problema, tá certo? E aí alguns cenários de solução de problemas, principalmente de incompatibilidade, envolvendo interface Ethernet. E aí as interfaces elas devem operar no mesmo modo duplex, tá bom? E esse problema é mais raro hoje em dia porque é muito difícil você ter um dispositivo que não vai operar em full duplex. Mas se por acaso uma ponta da rede está operando em half duplex e a outra em full duplex, pode acontecer um problema de incompatibilidade e a conexão ela vai ficar limitada. E aí você pode resolver esse problema analisando lá a interface no switch, certo? Testando com ping. E aí lá naquele show interface você pode verificar o modo que está a interface. E aí no outro switch, se você está usando dois switches, você pode verificar também se por acaso aquela mesma porta está usando o mesmo modo duplex, é half duplex ou full duplex. E aí você poderia verificar que está ocorrendo incompatibilidade e o problema seria isso. Aí você configura para ele ficar no modo compatível, certo? Outros problemas que pode acontecer é a atribuição de um endereço estático que está fora da faixa do DHCP. Esse servidor aqui que eu configurei estático, ele está fora. Os computadores listados na rede, eles estão se comunicando, mas o meu servidor está fora, ele não está se comunicando com ninguém. E aí o que é que pode acontecer? Aí você pode listar o comando show IP interface ou show IP interface brief e verificar os endereços que foram atribuídos, por exemplo, ao default gateway e comparar com o do servidor. E aí verificar, por exemplo, que o servidor está fora da rede. Tá certo? Uma outra coisa que pode acontecer é se por acaso houver falha na atribuição do serviço DHCP, o Windows ele vai utilizar um protocolo chamado APIPA,
que vai atribuir um endereço na faixa de 169.254.0016, que vai servir apenas para que o computador ele não fique sem comunicação, tá certo? Então, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo básico aqui para vocês. Eu tenho 2 computadores, tá certo? E aí eu tenho também um servidor. Vou configurar esses IPs como 20, 10, 5, 1, certo? Vou colocar 255.255.00/16, 20, 10, 5, 1. Tá estático aqui. Vou lá em serviços. E aí eu posso colocar aqui. Eu quero que comece a partir de 20, 10, 5, 20. Vou ligar aqui o serviço. Vou salvar. E aí o computador ele vai fazer a solicitação para o servidor DHCP. Vocês podem observar aqui, ó, DHCP Request Successful. Esse mesmo computador aqui, ó, esse segundo computador aqui vai requisitar o servidor DHCP, ele fez a atribuição do IP. Mas aí acontece alguma coisa e o servidor está fora. Pronto, caiu o servidor. O computador vai solicitar o DHCP. Falhou. E aí ele vai usar o protocolo APIPA, que está lá dentro da faixa 10 169.254.00/16, que vai servir para que esses computadores eles não fiquem sem endereço IP. Tá certo? E aí a comunicação entre esses dois aqui vai acontecer normalmente, mas eles não vão conseguir sair da rede se por acaso houvesse um roteador aqui com o Default Gateway. Certo? E aí um outro erro que pode acontecer é o erro de gateway padrão. Você pode configurar o gateway padrão no seu computador. Por exemplo, aqui, ó. A comunicação entre esses computadores está acontecendo de maneira correta. Mas aí o gateway padrão é 10001. Se por acaso o gateway padrão estiver configurado de maneira incorreta no computador, ele não vai conseguir achar a saída da rede. E aí essa comunicação ela não vai acontecer, ela vai falhar. Tá certo? Então tem que se tomar cuidado com isso também. Tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida? Não, professor. Deixa eu só encerrar a gravação aqui.